A ver o Magazine Artes preparado e apresentado por Marco Martins. Artes. O Segredo de Wuhan é a última obra do escritor português Luís Corredoura, um livro que trata de um assunto atual, a Covid-19, com um misto de factos verídicos, ficcionais e outras teorias em torno deste tema. Nesta obra, a heroína é uma virologista chinesa com ascendência portuguesa, vinda de Macau, que se chama Yan Wengli e que percebe o perigo que pode haver com um vírus presente nas instalações onde ela trabalha em Wuhan. Ela decide desertar e pedir asilo, no entanto, terá de convencer os Estados Unidos de que a China está a fazer uso de uma arma biológica para provocar o caos na economia mundial. Em entrevista à RFI, antes da saída oficial nas livrarias a 19 de agosto, Luís Corredoura explicou-nos como nasceu esta obra, entre ficção e realidade, porque afinal pouco ou nada sabemos das origens deste vírus que assola o mundo há mais de 1 ano e meio e que trouxe benefícios para certos países. O Segredo do Ano basicamente resultou de tudo o que tem sucedido no mundo há 2 anos para cá. Obviamente que é um romance, mas com uma base factual concreta, ou seja, com registro de factos verídicos e históricos comprovados, porque toda esta pandemia, ao fim e ao cabo, ainda hoje soa um pouco estranho a forma como apareceu, o contexto em que apareceu e quais é que têm sido os principais beneficiários de toda esta pandemia, nomeadamente em termos de economias mundiais. Veja-se, por exemplo, qual é que tem sido a única economia à escala mundial que continua a crescer enquanto todas as outras regrediram. Curiosamente foi o mesmo país onde supostamente surgiu esta pandemia. O país que também não autorizou a entrada da Organização Mundial de Saúde, ou seja, só autorizou a entrada da Organização Mundial de Saúde lá depois de ter tudo muito bem limpo e de uma forma muito limitada a entrada desse organismo das Nações Unidas. E foi aproveitar todas essas pontas soltas para fazer este romance. Isto é um romance, mas desde já digo que é baseado em factos verídicos, mas há depois que saber separar o trigo do joio, mas isso fica ao critério dos leitores, que é essa a minha intenção. Acima de tudo, ser provocador. E a história? A história, basicamente, em termos de introdução, a história começa com um dos principais conselheiros da Casa Branca, conselheiro particular do presidente americano, perante uma audiência dos maiores capitalistas e industriais do mundo, das maiores fortunas, a aconselhá-los a investir na indústria farmacêutica. E veja-se bem quem é que tem sido também, em termos de fortunas, quem é que tem sido os principais beneficiários de toda esta pandemia. Porque o que interessa não é curar, ou seja, aquilo que a indústria farmacêutica produz, se curar de vez, eles deixam de vender. O que interessa é viver no gerúndio. Estou vivendo, estou caminhando. Ou seja, está sempre fazendo alguma coisa, nunca acaba. No caso da indústria farmacêutica, estou curando. Não curo, vou curando. Daí o facto de, primeiramente, é uma dose, já vai na segunda dose, porque não interessa curar de vez. Porque se curar de vez, eles deixam de vender. Pronto. Isto às tantas já é um bocado difícil diferenciar o que é ficção do que é realidade, mas o que é certo é que a Covid-19, o SARS-CoV e o vírus que a provoca, surgiram a quando das grandes manifestações pró-democracia que aconteceram em Hong Kong. Isto em 2019. Claro que Pequim não podia usar os mesmos meios que usou há 32 anos em Tiananmen. E então, neste caso, Pequim, segundo, lá está, o Segredo do Ano, terá usado meios mais subtis para abafar as manifestações pró-democracia em Hong Kong. Então, terá feito uso de um vírus fabricado em laboratório, que por sua vez será resultado daquele que foi usado quando da pneumónica, da gripe espanhola, há 100 anos, só que desta feita mais refinado, porque as tecnologias hoje o permitem, para calar tudo aquilo que estava a acontecer em Hong Kong. E depois qual é o fio condutor, então, do livro? Puxando a brasa à nossa sardinha lusitana, há quase 900 anos para cá, sempre um português metido ao barulho em tudo quanto é grande acontecimento histórico. Até, inclusivamente, a bandeira que o Neil Armstrong levou para a Lua foi feita por uma portuguesa, porque, por visto, acho que na América não encontraram uma costureira que conseguisse fazer uma bandeira americana. Teve de ser uma portuguesa a costurar a bandeira para lá pôr. Como no Titanic havia um português na lista de passageiros. Há sempre um português metido ao barulho em tudo que tem acontecido nos últimos 800 e quase 900 anos de história para cá. Neste caso, é uma virologista macaense, chinesa, mas de origem macaense, com ascendentes portugueses, que tem consciência que trabalha nos laboratórios onde foi produzido o SARS-CoV-2 que deu origem à Covid-19, que num arrebatamento de consciência decide desertar e dizer ao mundo aquilo que está a acontecer na China e que sabe qual é que é a cura para o SARS-CoV, neste caso para a Covid-19. É complicado
complicado passar de tudo o que já foi verificado às teorias e nisso tudo meter ficção. É preciso estar atento ao que tem acontecido nos últimos praticamente 2 anos para cá. Nós, nomeadamente aqui em Portugal e um pouco em todo o mundo, e em França obviamente também, que temos sido literalmente intoxicados com notícias sobre a Covid-19. Os telejornais, os jornais, tudo quanto tem noticiários, 90% praticamente do tempo ou do espaço que existe é para falar da Covid-19. E muita coisa tem passado ao lado. Ou seja, tem sido abafado por aquilo que acontece com a Covid-19 e acredito que em França também. Não se fala mais nada a não ser da Covid-19 e os mortos, etc. Para tirar proveito disso, porque não se fala, nomeadamente, desde escândalos financeiros, escândalos políticos, por aí fora. Tem acontecido muita coisa que não tem surgido nas notícias porque a Covid-19 domina tudo. Só se fala de Covid-19. E quando é a Covid-19, pronto, é o Cristiano Ronaldo que marcou mais um gol, ou o Benfica que jogou com não sei quem. São essas coisas é que interessam, entre aspas. Agora, realmente aquilo que deveria interessar não tem sido falado. E é isso que eu vou abordar neste meu projeto literário. A que momento decidiu iniciar a escritura deste livro? Isto foi quase imediatamente após o conhecimento de tudo o que estava a suceder na China. E então, em março, abril de 2020, quando houve o primeiro confinamento em que todas as pessoas foram mandadas para casa, ninguém podia sair à rua, eu comecei o livro mais ou menos ali em abril, maio, em que depois fui buscar uma série de informação que já tinha armazenada e outros conhecimentos mais antigos, ou seja, ao meu lastro, aos meus arquivos, porque achei muito estranho, achei realmente muito estranho, provavelmente estarei errado, isto é tudo teoria da conspiração, mas não deixa de ser muito curioso todas estas coincidências que aconteceram nos últimos tempos, ao fim e ao cabo, o último ano e meio, mas isso fica agora ao critério de cada um, saber se eu estou a entrar já na teoria da conspiração ou se é ou não uma realidade que convém ser explorada e investigada. Foi complicado ou não convencer também a editora? Este livro aparecia há cerca de 6 meses, só que a atual conjuntura, porque infelizmente isto da Covid rebentou, deu cabo literalmente de tudo. Se livros já era um produto que era quase considerado de luxo em Portugal, hoje, presentemente, ainda mais de luxo é considerado porque não é uma coisa prioritária. As pessoas, infelizmente, em Portugal consomem poucos livros. Infelizmente. Quem é o Luís? Como é que se chega a escritor? Devido que alguma vez me assuma como escritor. Sou arquiteto de formação, e depois tenho a especialização em recuperação de património, ou seja, gosto de história. Gosto mesmo de história, só para ter uma ligeira noção do meu grau de loucura. Eu tinha 9, 10 anos, via filmes da Segunda Guerra Mundial, como A Grande Invasão e O Dia Mais Longo, a crónica da Segunda Guerra Mundial aberta, para ver se aquilo que estava a dar na televisão batia certo com o que estava no livro. Por isso veja-se bem. Chamo aos meus livros, àquilo que eu escrevo, projetos literários. Porque ao fim e ao cabo, escrever um livro ou fazer um projeto de uma casa, de uma moradia ou de um edifício, em termos de feitura, é mais ou menos a mesma coisa. Só por dizer que um é com riscos e o outro é com letras. As coisas têm que ser programadas, têm que ser pensadas e é um bocadinho mais ou menos como eu faço com os meus livros. E Luís, depois como é que chega então a essa paixão da escritura? É uma necessidade tão premente como comer e respirar, pela necessidade de partilhar aquilo que eu acho que tenho de melhor. Mas, acima de tudo, essa necessidade de o fazer para que vocês, ou aqueles que me leem, aqueles que têm a coragem e a ousadia de me ler, depois irem atrás e irem comprovar ou irem procurar ver se aquilo que realmente se eu escrevo daquela forma provocadora é verdade ou se é mentira. Porque eu quero, acima de tudo, estimular e instigar a curiosidade daqueles que me leem. Voltando ao segredo do ano, é isso que eu tento transmitir às pessoas para que procurem realmente a verdade e saibam distinguir o que é verdade e o que é mentira. Basicamente é isto. Era Luís Corredoura, autor português do livro O Segredo de Wuhan, publicado pelas edições Cultura, mas que de formação é arquiteto e mestre em recuperação de património. É o ponto final neste Magazine Artes. Voltamos na próxima semana. Fechamos assim a segunda parte desta emissão. Estamos convosco todos os dias às 15 e às 18 horas. Podem seguir-nos aqui na rádio, na internet e nas redes sociais. Fiquem bem na nossa companhia.